Paz do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 12, do versículo 38 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém não lhe será dado sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites do coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Os fariseus, os escribas, queriam ver um sinal de Jesus, um milagre, queria dar ordem para Jesus, né? E ele responde de uma forma totalmente inesperada. Uma geração má e adúltera. Ele chama aquela geração de má e adúltera. Pede um sinal. E hoje não é diferente do passado, de 2000 anos atrás. As pessoas hoje querem ver sinais na vida dela, querem ver Jesus manifestando as bênçãos, Jesus abrindo as portas, Jesus dando carro, dando casa, Jesus dando vitória financeira. As pessoas hoje querem sinais que vão colocar em lugares altos. As pessoas querem hoje ouvir que Deus vai abençoar, que Deus vai dar vitória, que Deus vai prosperar. E aí Jesus compara, fala assim que é geração má e adúltera. Estamos vivendo hoje, irmão, uma geração má e adúltera, uma geração que trai o marido, trai a esposa, uma geração de adultérios, uma geração que não está nem aí com Deus, uma geração má. Você tira pela aí um tanto de pedofilia, escândalos, mais escândalo, homossexualismo, as pessoas matando um ao outro por bobeira. Jesus chama essa geração de hoje má e adúltera. Você acha, irmãos, que Jesus vai abençoar uma geração que anda no pecado? Você acha que Jesus vai abençoar um povo que anda no adultério, que anda no homossexualismo, que anda no engano do diabo? Você vê esses evangélicos de hoje querendo um milagre, querendo cura, que Deus abra a porta, que Deus faça isso, Deus faça aquilo, Deus tem que fazer isso, mas vivem contrário à palavra de Deus. Não querem renunciar à vida de pecado, não querem fazer a vontade do Senhor, querem viver de acordo com seus próprios corações. E Jesus fala para aqueles fariseus e escribas: nenhum sinal será dado. O sinal foi do profeta Jonas. Pois Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Assim estará também o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus estava falando da morte, da ressurreição deles. Depois de 3 dias ele iria ressuscitar. O maior milagre nosso, o maior milagre não é dinheiro entrando na conta, a maior bênção não é as portas se abrindo, a vida prosperando. O maior milagre nosso é a morte e ressurreição de Jesus na cruz. Ainda se ele não abençoasse nós, ainda se ele não desse nada para nós, só do fato dele morrer numa cruz e nos dar a vida eterna já é o motivo da gente nos alegrar. E ele fala: os ninivitas ressurgirão no juízo contra essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Qual que era a mensagem de Jonas lá em Nínive? Qual que era a mensagem lá? Juízo. Você acha que se Jonas tivesse pregado prosperidade ali, que Deus vai entregar a chave de vitória, que Deus vai dar vitória, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, você acha que eles iriam se arrepender? Você acha que realmente eles iriam se arrepender? Não.
O que Jonas pregou ali, se você ler no livro de Jonas, foi o juízo de Deus sobre aquela cidade sanguinária. Eles eram assassinos, sanguinários. E Jonas começou a pregar para eles que se eles não se arrependessem, eles iam ser destruídos. Deus ia destruir eles. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Depois que Deus enviou uma baleia que engoliu ele, ele saiu, o sinal ali, ele já imaginou o povo na praia ali, de repente uma baleia vem e vomita um homem vivo ainda. Olha que loucura. E ele sai pregando ali arrependimento, juízo. E Jesus fala que os ninivitas vão condenar essa geração nossa aqui. Essa geração que não quer ouvir a verdade. Essa geração que só quer ouvir vitória. Só quer milagre, só quer bênção. Essa geração vai ser condenada pelos ninivitas no dia do juízo. O povo não quer ouvir verdade. O povo não quer ouvir a pregação do evangelho verdadeira. O povo quer ouvir mentira. O povo ama mentira, o povo gosta de ouvir mentira. É uma geração que ama ouvir a mentira. E aí ele fala, a rainha do sul se levantará no juízo contra essa geração, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui quem é maior do que Salomão. A rainha do sul, lá em Reis, saiu lá dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E estava alguém maior que Salomão, Jesus Cristo, Senhor, Salvador, pregando ali. E eles não queriam ouvir. E Jesus fala que a rainha do sul se levantará também contra essa geração. Temos o Espírito Santo hoje, irmãos. O Espírito Santo está incomodando nós para obedecer a palavra. Mas nós não queremos. Quantas vezes rejeitamos a palavra de Deus para seguir os nossos próprios interesses? Os ninivitas. E a rainha do sul vai condenar nós, se nós não andar de acordo com a palavra de Deus, não obedecer. Versículo 43. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. E leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. São o último estado desse homem pior do que o primeiro. Assim acontecerá com essa geração má. Jesus agora começa a falar sobre os demônios, o espírito imundo. O espírito imundo tem saído do homem. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, os demônios. E não buscando repouso, não encontra. Ele começa a rodear, não encontra repouso. Então ele fala, vou voltar para a minha casa. Vou voltar para aquela alma, para aquela vida. E voltando, acha a casa desocupada, varrida e adornada. Jesus vem, que acontece com muitos. Jesus vem, limpa a pessoa do adultério, da cachaça, do cigarro, da prostituição. Limpa a pessoa de todo tipo de vícios. Mas a pessoa prefere voltar para o mundo, voltar para a antiga prática. O espírito imundo sai, volta, encontra a casa adornada. E o que ele faz? Ele leva outros 7 espíritos piores. Além dele, vem 7 espíritos piores. Você tira aí, vamos usar o exemplo da Sandré Surak. Diz que se converteu na época, fez até livros. Eu até li o livro dela na época. Voltou para o mundo. O que aconteceu? 7 espíritos piores entraram. E a Bíblia fala que o espírito imundo volta e traz mais 7 demônios com a pessoa. Aí a pessoa não fumava, começa a fumar. A pessoa só tinha o pecado, um exemplo, de beber, começa a fumar e começa a prostituir. Cai no homossexualismo, cai no adultério, na vida errada. Jesus está falando aqui, Jesus está dizendo aqui. Então o espírito imundo vai, leva consigo outros 7 piores do que ele. 7 demônios piores do que estava. Você está entendendo isso? São os últimos atos desse homem piores do que o primeiro. Assim acontecerá com essa geração. Os irmãos, estamos vivendo uma geração de endemoniados.
uma geração corrompida, uma geração cheia de demônios. Entendam bem isso, nós estamos vivendo numa geração estão cheios de demônios, pessoas possessas de demônios. O que está por trás desses cantores sertanejos, desses cantores, desses artistas, atores, essas atrizes de conteúdo aí pornográfico, desses pastores evangélicos modernos, são demônios, 7 espíritos piores. E aí Jesus está falando, assim acontecerá com essa geração má. Assim vai acontecer. Se nós não obedecer a palavra de Deus, irmão, se nós não andar de acordo com a palavra de Deus, vamos estar cheios de demônios, vamos viver cheios de demônios, vamos estar carregados de demônios. E Deus não quer isso com nós. Deus não quer isso para nós. O papel do diabo é levar nossa alma para o inferno. Por isso que temos que andar de acordo com o Evangelho. Versículo 46. E falando ainda, ele, a multidão, eis que estava fora sua mãe e os seus irmãos, pretendendo falar com ele. Disse-lhe, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, querem falar contigo. Ele, porém, respondendo, disse ao que falara, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, diz, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Estava falando ainda, tinha acabado de pregar o sermão dos espíritos imundos, falando sobre o juízo. A multidão estava lá, aí lá fora apareceu a mãe dele e os irmãos dele. Queriam falar com ele, né? Falaram, ó, sua mãe e seu irmão estão lá fora. Seus irmãos estão lá fora. Ele, porém, responde, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse, eis aí minha mãe, meus irmãos. Qualquer que faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Muitos católicos hoje ficam falando, não, que Jesus, Maria, mãe de Jesus, mãe de Deus. Maria foi serva. Nenhum momento na Bíblia você vai ver Jesus chamando Maria de mãe. Nenhum momento você vai ver ele exaltando a Maria. Ele falou, aquele que quer ser minha mãe, meu irmão, minha irmã, tem que obedecer a minha palavra. Quem obedece a minha palavra não faz imagem de escultura. Quem obedece a minha palavra, Jesus está querendo dizer, segue o que eu estou dizendo. Quem obedece não anda no pecado, não anda na iniquidade. Então, o que ele está dizendo para nós assim, ó, nós temos que obedecer. Qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Qualquer que fizer a vontade de Deus, a vontade que... E onde está a vontade de Deus, meus irmãos? Aonde está a vontade de Deus? Onde que eu quero... Como que eu sei que eu devo fazer a vontade de Deus? Na palavra. Se eu quero fazer a vontade de Deus, eu tenho que obedecer à palavra. A Bíblia é a boca de Deus falando com nós. Deus, ele fala com nós de diversas formas, mas é a palavra. Jesus fala assim, passarás os céus e a terra, mas a minha palavra jamais há de passar. Como que eu quero ser uma pessoa, como que eu quero obedecer na vida financeira? Viver uma vida financeira, obedecer na palavra. Como que eu quero ser um homem, um bom marido? Na palavra, uma boa esposa, obedecer na palavra. Como que eu quero viver em santidade? Obedecer na palavra. Como que eu sei que aquela igreja que eu estou indo é de Deus? Obedecer na palavra. Então, irmãos, a vontade de Deus está na palavra. Não está em espiritismo, catolicismo, igreja evangélica, não está em filosofia, não está em nada disso. A vontade de Deus está na palavra. E Jesus fala, qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Então, irmãos, vamos obedecer a palavra. Quando obedecemos a palavra, nós vivemos em santidade. Não adianta só você ouvir as meditações aqui e não colocar em prática.
Não adianta só ler a palavra e não colocar em prática. Amém? Então leiam a Bíblia. Mateus capítulo 12, do versículo 38 ao 50. Deus abençoe, em nome de Jesus.